Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a cereja do bolo. É assertividade ou comunicação não violenta. Imagina você poder falar coisas difíceis aos outros sem perder o amigo. Falar não para o chefe sem ser demitido. Hum? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que é essa assertividade. Bom, para a gente fazer um treino de assertividade, a gente precisa conhecer alguns direitos universais prévios. A ONU tem um conjunto de direitos humanos universais, mas que são também restritos à sua cidade, ao bairro, ao estado, aos países, aos continentes. Mas tem também uma lista de direitos humanos universais individuais, que cabe para cada pessoa individualmente. E a gente precisa conhecer um pouco disso. Vamos ver. Nós temos o direito, pessoal, de se expressar, só que os outros também têm. E eu não tenho o direito de magoar as pessoas. Então veja bem que isso é uma grande confusão que acontece nas redes sociais. As pessoas acham que têm o direito de se expressar livremente, e tem mesmo. Mas existe também uma legislação que te impede de ofender as pessoas, tá? Então assim, e como é que eu sei se eu ofendi ou não? Depende do ofendido. É a pessoa que recebe a frase que vai dizer se foi ofensiva ou não. E você não tem como controlar isso. Então toma cuidado, porque você pode falar o que você quiser, mas você é responsável pelo que disse, caso tenha ofendido alguém. Os outros têm o direito de não concordar conosco, tá? E vice-versa. Nós temos o direito de mudar de ideia ou de opinião. Cuidado, hein? Historicamente, principalmente no nosso país, houve uma época que antes da existência da burocracia e do papel, né? Tudo era de boca. Então a gente falava assim, nossa, aquela pessoa ela é de opinião. Eu posso confiar nela, porque ela é uma pessoa de palavra. O que significava uma pessoa de palavra? Aquela que nunca mudava de opinião e que eu poderia confiar no que ela disse. Hoje não existe mais isso. A burocracia veio para nos proteger dessas questões. Então você tem o direito sim de mudar de opinião, sem ser taxado como volátil, uma pessoa inconstante, uma pessoa não confiável. Isso não existe mais hoje, pessoal. E vocês têm o direito de mudar de ideia, sim. Nós não temos o direito de forçar ninguém a tomar posição, seja ela qual for. E quanto aos deveres? Nós temos o dever de nos responsabilizarmos pelas nossas palavras, atitudes e escolhas. Fale o que quer, mas você vai se responsabilizar pelo que disse, tá? Temos o dever de respeitar os direitos das outras pessoas e o nosso, em igual proporção. Aqueles são só alguns direitos humanos universais individuais, mas é suficiente para a gente entender algumas coisas também na hora que a gente for fazer o treinamento de assertividade. O segundo passo antes de entrar nesse treinamento é entender, mais uma vez, eu falo isso em vários vídeos, que nós temos vários pontos de vista, vários pontos de discordância, de pontos de opiniões diferentes. Principalmente quando o assunto trata de valores pessoais, dos fatos da vida familiar, acadêmico, profissional, financeiro, lazer, religião, saúde, área social, afetividade. Nós temos pontos de discordância sobre a filosofia de vida. Então, quando discordamos de alguns valores, crenças, visões de mundo, devemos deixar claro que não tem verdade absoluta entre qualquer questão, não existe certo e errado. A única coisa que realmente é errada são violação de direitos humanos, violação da vida, todo tipo de violência, negligência, isso não, tá? Agora, fora isso, opiniões, a gente pode ter qualquer uma e não tem verdade absoluta nessas questões. Existem vários pontos de vista sobre um fato e sempre haverá, e não tem certo e errado sobre isso. Por isso não tem problemas da gente mudar de opinião, pois as verdades são relativas e são construídas socialmente, historicamente, culturalmente. Então, algo que pode ser verdadeiro para mim não vai ser verdadeiro para outra pessoa e vice-versa. Terceiro passo é entender mais uma vez que as interpretações das pessoas são diferentes. Cada um está dentro de uma constituição cerebral, de uma constituição psíquica
que constrói a realidade que vê. Então a gente sempre está lidando com pessoas que estão enxergando pontos de vistas diferentes. Isso tem que ser respeitado e é por isso que cabe a nós aprendermos a ser assertivos, para a gente poder comunicar o que a gente precisa de forma clara e de forma eficaz. Portanto, é necessário lidar com as divergências sem deixar de lado os princípios do direito à liberdade de expressão e do respeito às diferentes opiniões. Não se trata de convencer o outro ou de desqualificá-lo, mas de apresentar as ideias, sustentando-as com fatos, acontecimentos e referências, dando ao outro a oportunidade de fazer o mesmo. O que eu quero, o outro também quer, tá? Entender o outro não significa aceitá-lo, não significa concordar com ele, mas sim perceber pontos de vista diferentes. Isso aumenta a tolerância e a negociação futura, essencial numa comunicação assertiva. Agora, a gente vai passar então, dito isso, vocês precisam entender essas regras iniciais para a gente prosseguir. Prosseguindo, a gente vai entender agora o que é o comportamento assertivo ou habilidoso, o comportamento agressivo e o comportamento passivo. No passivo, é uma pessoa que evita expressar os sentimentos dela, ela evita expressar os pensamentos dela. Ela não se defende por temer prejudicar o relacionamento. Ela faz um monte de coisa contra a vontade. Ela fala sim quando na verdade ela gostaria de falar não. Ela pode sim enfrentar várias situações onde ela vai ser explorada, porque ela permite isso. Ela não consegue resolver problemas de forma duradoura. Ela se sobrecarrega, ela se anula e frequentemente entra em sintomas depressivos, porque ela deixa de ser quem é, com medo de rejeição e com medo de brigas, né, de conflitos. Então, a pessoa que se esquiva, que se sobrecarrega, que se anula, então frequentemente ela pode somatizar em problemas de doenças físicas no corpo, porque ela não se expressa. Então, uma pessoa submissa, que toda hora fala, tudo bem, vai, vamos dar um jeito, deixa quieto, vai gente, para não entrar em briga, deixa quieto, se isola, se esquiva. Não é um comportamento muito eficaz, né, pessoal? Mas tem um comportamento agressivo? Será que esse é melhor? É uma pessoa que expressa sentimentos e pensamentos de maneira agressiva. Eu não estou falando da pessoa que é violenta fisicamente. Essa daí é agressiva por inteiro. Eu estou falando da verbalização agressiva. Tá? Ela impõe as coisas. Ela grita. Ela ameaça. Ela ofende. Então ela dificulta que a outra pessoa participe do diálogo. Ela pode atingir os seus objetivos, só que num curto prazo. A longo prazo ela perde o amigo, perde o emprego, se prejudica, fica sozinha, tá? Então ela não consegue resolver problema de forma duradoura. E aí fica culpando o mundo, que é o mundo que não entende ela, entendeu? Então ela prejudica o relacionamento. Então, será que essa também é uma forma eficaz de resolver problema interpessoal, de se comunicar? Fica a dica, pessoal. Quando eu me comporto passivamente, sou eu que me prejudico. Isso fere direitos humanos, tá? Eu me prejudicar fere direitos humanos, os meus. Quando eu me comporto agressivamente, eu prejudico o outro. Isso fica mais óbvio que fere os direitos humanos. O ideal não é ferir a relação de ambos, e sim que todos saiam ganhando. Então, para isso, devemos ter um comportamento habilidoso ou assertivo. Que é como? É quando eu consigo expressar meus sentimentos, é quando eu consigo expressar meus pensamentos de forma respeitosa, porém, sabendo colocar limite. Firme e não violenta. Quando eu sei falar e sei ouvir. Quando eu garanto um tom de voz baixo e as palavras não são ofensivas. Quando eu consigo resolver meus problemas. Quando eu consigo evitar problemas futuros. E eu consigo, em geral, preservar os bons relacionamentos quando eu mantenho o comportamento assertivo. Então, eu falo coisas difíceis para o outro, sem perder a amizade. Isso é extremamente importante, tá? Bom,
Então aqui estamos para a gente aprender a ter esses comportamentos habilidosos. É obrigatório ser assertivo? Não. Eu consigo sempre eficácia ao ser assertivo? Não, nem sempre. Mas nós vamos ver também as situações onde evitar o comportamento assertivo, porque ele pode não ser eficaz num determinado momento. Os componentes, portanto, das habilidades sociais do comportamento assertivo, né, que está dentro das habilidades sociais, é aprender, por exemplo, é isso que a gente vai aprender aqui nesta aula, é expressar e ouvir opiniões, fazer pedidos, aceitar ou recusar pedidos. Você sabe falar não? Quantas roubadas que você entrou por não saber falar não, né? Expressar algo negativo ou positivo, dar e receber feedback, solicitar a mudança de comportamento da pessoa, pedir, não é obrigar. A gente tem o direito de pedir o que quiser, mas tem o direito também de negar pedidos. E vice-versa, os outros também têm. Tá? Então não é para você ficar bravo quando alguém te pede alguma coisa. A gente fica bravo porque a gente acha que tem a obrigação de atender. Então a gente está sendo passivo nessa hora. Tá? Isso é só aprender a dizer não. E dizer não não é dizer não para a pessoa, é dizer não para o pedido. E isso é um direito universal. Técnica do sanduíche, uma das mais coringas. E tem vários tipos de sanduíche que vocês podem encontrar, inclusive na internet. Sanduíche de assertividade, tá? De técnica de comunicação não violenta. Eu vou passar uma simples, bem sintética, mas que é coringa, que funciona para tudo. Então, por exemplo, os pães são coisas boas. E o recheio é a coisa difícil, a frase difícil que eu preciso dizer. Então, isso serve para negar pedidos, serve para falar coisas que me desagradaram, serve para me expressar, gente, porque aí você deixa de se anular. Então, por exemplo, eu inicio algo usando habilidades de comunicação empática. Essas habilidades eu já ensinei em outro vídeo, tá? Então, por exemplo, expressando o meu sentimento, descrevendo o comportamento do outro, usando paráfrases. São habilidades de comunicação que eu posso começar a minha comunicação. Por exemplo, eu entendo o que você está dizendo, mas aí eu coloco o problema, né? Eu tô sofrendo quando você grita comigo, eu fico triste. Eu gostaria que da próxima vez a gente conversasse antes. Eu usei o sanduíche, expressei como eu me sinto e tô solicitando alguma alteração, alguma forma da gente resolver isso da melhor forma possível. Prof, né? Aluno, professor e aluno, querido aluno, eu gosto da aula, eu gosto que vocês estejam aqui. Eu estou muito feliz com a presença de vocês, mas eu gostaria que tivesse mais participação na aula. Eu ficaria mais feliz ainda e a aula ficaria rica conosco. Estou pedindo para você participar mais, entendeu? E aí não é ofensivo, porque eu estou separando o problema da pessoa. Eu estou falando da participação do aluno na aula e não da pessoa dele. A pessoa dele vale muito mais do que ele. A gente viu sobre o sanduíche, ele serve para várias situações, então a gente também pode usá-las para expressar e ouvir opiniões. É uma outra habilidade dentro da assertividade. Como que eu expresso e como que eu ouço opiniões, né? Expressar opinião é uma habilidade muito importante, pessoal, pois é assim que construímos relações de confiança honestas e saudáveis, tá? Então, para pensar, como é que vocês acham que os alunos se expressam na aula? Eles têm liberdade para fazer isso? Os filhos, como é que se expressam com seus pais? Os pais com os professores? Os empregados com seus empregadores? Então, a gente precisa usar as habilidades de comunicação e a técnica do sanduíche para se expressar, tá? Para poder falar de uma forma que vai ser respeitosa, que vai manter a relação interpessoal estável, boa, mas sem você se anular. Agora, eu ouvir opinião, eu preciso aprender a ouvir também. Ouvir feedback negativo ou positivo. Então, voltando aqui, para eu ouvir opinião, se ela é positiva, eu agradeço.
Então, alguém faz uma opinião sobre mim ou sobre alguma situação, é só você aceitar. Agora, ela fez uma crítica, a gente tem que ver se ela é real ou não. E isso a gente vai ver logo mais. Para fazer pedidos, a gente pede. É um direito universal, individual. A gente pede, pronto, seja direto. Não tem que se desculpar e ficar explicando. Não, você só se justifica se quiser. Mas chega e pede, olha, desculpa, mas eu posso te pedir para fazer a minha tarefa? A pessoa vai falar não, de cara. Você já tá, se eu tô me desculpando é porque eu tenho culpa. E se eu tenho culpa é porque eu fiz algo errado. Não é errado pedir. Você pode pedir o que quiser. Pessoal, vocês podem cuidar da minha sogra para mim? Eu posso pedir. E você tem o direito de negar. Simples assim. Então não tem que me desculpar. Tá? Então pedido a gente não deve se desculpar. A gente tem que pedir. Ok? Então eu tenho que estar preparado também para ouvir tanto um não como um sim, tá? E respeitar o direito do outro de falar não. Porque eu não posso mandar nos outros. Os outros têm o direito de negar pedidos. Recusar pedidos é super importante, pois evita entrar em situações indesejadas, evita sobrecarga, evita manipulação por parte dos outros, permite tomarmos nossas próprias decisões. As recusas apropriadas devem ser acompanhadas de justificativas, nunca de desculpa. Ai, desculpa, mas não vou poder fazer. Não, porque você não tem culpa. Você tem o direito de recusar. Então sempre diga a verdade, pessoal, pois assim o outro vai te compreender melhor e a recusa a sua recusa e não vai ficar com raiva nem mágoa de você. Só que tem que saber falar, tem que usar o sanduíche. Então, ao dizer não, jamais invente desculpas, fale sempre a verdade. Mas aí você fala, professora, eu não quero falar sobre mim, então não fala nada, mas não vai mentir. Então a gente tem que falar ou a verdade ou nada. Mentiras vai gerar ironia. A assertividade vai soar como sarcasmo, ironia, não vai funcionar. Vai dar efeito contrário. Para a assertividade funcionar, verdade absoluta sempre nas nossas relações. E ó, vamos combinar? É o melhor para a saúde mental. Nunca omita, nunca minta para as pessoas e você vai ver que depressão vai ficar bem longe de você, porque você vai abraçar sua própria identidade, você vai abraçar quem você é, não quem você precisaria ser, tá? Então lembre que você pode pedir um tempo também para responder depois. Vamos ao sanduíche para isso, ó. Fulano, eu gosto muito de você, mas pro que você me pede, eu não tô podendo responder agora. Eu não consigo uma resposta agora, eu preciso de um tempo para pensar. Tudo bem eu te responder amanhã? Eu usei o sanduíche, pedi um tempo e eu vou responder amanhã. E amanhã eu quero negar. Fulano, eu pensei bem no que você me pediu. Eu gosto muito de você, da sua amizade, eu sempre vou te ajudar. Mas pro que você me pediu agora eu não consigo fazer. Numa próxima oportunidade eu te ajudo. Então, pessoal, deixa claro que o que você está negando é o pedido, não é a pessoa. Você não está rejeitando a pessoa. Você está impossibilitado de atender a um pedido. Isso é um direito universal. Só que a gente tem que ser claro, a gente tem que ser explícito em separar o problema da pessoa. Aí não tem ofensas com ninguém. Ah, mas se ofendeu e aí ela começou a te criticar. Lembra aquele lance que eu falei que também eu vou comentar sobre receber críticas? Chegou a hora. Então, fazer a crítica em alguém é uma maneira... Tem que tomar cuidado para eu não confundir crítica de desabafo, tá? De querer punir a pessoa porque eu não gosto dela. Então, é uma habilidade que requer alguns cuidados, como eu preciso me dirigir diretamente à pessoa. Eu tenho que excluir os outros que não estão diretamente envolvidos na situação. E aí, ó, recado para chefes, né? Quantos chefes fazem críticas na frente de todos os demais colegas? Então, critica o funcionário na frente dos colegas. Isso é assédio moral, tá? Faz uma crítica a uma criança. Quantos pais criticam uma criança na frente de outros adultos? Isso é violência psicológica. Então, a gente precisa respeitar a pessoa, a criança, jovem, adolescente e adulto. São seres humanos. E criticá-los separadamente, à parte, e não julgar ele, mas sim criticar as ações dele, que são diferentes dele.
ele é muito mais importante do que as ações que ele fez. Eu preciso controlar minhas emoções, eu não posso ficar com aquele tom de desabafo, de briga. Então eu tenho que me acalmar primeiro. Eu tenho que adequar a situação e as condições que ele vai ouvir. E aí eu uso o sanduíche. Fulano, eu gosto muito de você. Eu entendo o que você fez, mas o que você fez não foi legal. Eu gostaria que da próxima vez você fizesse diferente. Seja explícito, tá? Sobre o que exatamente ele não fez de legal e o que exatamente você gostaria. Então, separa sempre a coisa da pessoa, as ações dela com a pessoa. Lidar com críticas depende de você ser verdadeiro, do formato, da ocasião e do objetivo. Então, você tem que saber que você não é melhor que a outra pessoa para criticar ela, mesmo sendo chefe com funcionário. Então, a gente tem que chegar e conversar e perguntar o que está acontecendo e focar nas ações, não na pessoa. Agora, e ouvir críticas? Se eu ouço críticas, aí a gente tem que entender, tem que ver se foi um mal entendido ou se é real. Tá? Então, assim, foi verdadeiro? Foi verdadeiro. Então, pede desculpas. Pronto, acabou e não faça mais. Aceita, pessoal, que dói menos. Tá? Pede desculpas, conserta, porque a vida é muito melhor assim. Não fica projetando o teu problema no outro. Ah, mas também você tá me criticando por eu ter ido mal na prova, mas também o professor é terrível, a aula é não sei o quê. Não fica nesse vitimismo. Isso é péssimo. Nossa, eu não estudei o suficiente, eu fui mal, desculpa. Vou melhorar. Acabou! É horrível na hora, mas passa. Tá? Agora, ficar enrolando a coisa é muito pior, né? E não, às vezes alguém tá te criticando e a coisa não é real, não tem nada a ver, é uma injustiça. Se for uma injustiça, você vai usar o sanduíche de novo e vai falar assim, olha, eu entendo que você tá chateado com isso, e que você está me criticando por isso, eu até entendo. Mas, amigo, não fui eu que fiz o que você está falando, eu não tenho nada a ver com isso. Posso te mostrar meu ponto de vista? Tá? Então, assim, você não fez, você se defende usando o sanduíche. Você fez, você assume, pede desculpas, conserta esse negócio e não erra mais. Naquilo, né? Porque ninguém está acima de ninguém para não errar nunca mais. A vida fica muito fácil de viver desse jeito. Livre de culpas, livre de arrependimentos, você mantém a amizade e mantém principalmente a sua saúde mental. Porque você sempre vai saber quem é. Nunca vai se anular como pessoa. Na sequência, mais uma habilidade dentro da assertividade é solicitar a mudança de comportamento do outro. Lembra que é um pedido. A gente nunca pode obrigar e sabendo que o outro tem o direito de não concordar, ok? Mas como é que seria isso? Então, como que eu expresso meus sentimentos negativos e solicito a mudança do comportamento do outro? Tem essa sequência de 4 passos que usa como componentes as habilidades de comunicação. A habilidade de comunicação eu ensinei num outro vídeo, tá ok? Então, vamos colocar aqui. Então, o primeiro passo é descrever o comportamento do outro, sem julgar. Isso é uma habilidade de comunicação. Depois eu expresso o meu sentimento negativo que ficou frente ao comportamento inadequado do outro. É outra habilidade de comunicação, tá tudo em outro vídeo, tá? Depois eu especifico o que eu gostaria ou esperaria que a outra pessoa fizesse. Portanto, essa é uma técnica do sanduíche, um pouco mais ampliada, né? Onde o 1 e o 2 é o pão, o 3 eu tô falando o meu problema e a solução, né, o recheio, e o 4 é o desfecho desse sanduíche grandão aí, onde eu digo as consequências positivas que ocorrerão caso ele realmente mude o comportamento. Então eu dou uma estimulação na mudança dele. Isso é uma comunicação empática, uma habilidade de comunicação também. Então vamos dar exemplo? Faz conta que eu peguei uma criança rabiscando a parede. Funciona com criança também, tá, pessoal? Crianças, jovens, adultos, qualquer idade. E com muito respeito. Então, vamos lá? Olha lá o primeiro. Joana, eu vi você escrevendo na parede. Não julga, pessoal. Só descreve o que viu.
Eu fico muito triste quando eu vejo você escrevendo na parede. Agora, se você quer mesmo escrever, eu entendo que é gostoso. Eu gostaria que você me pedisse um papel toda vez que você tem vontade de escrever. E sabe, se você fizer isso, eu vou sentar com você e desenhar junto. Vai ser muito gostoso a gente brincar. Percebeu? Eu mostro a consequência. Vamos supor um outro exemplo do teu chefe que te humilhou na frente dos colegas. Espera passar, acalma e vai lá sozinho conversar com o chefe. Não faça o mesmo que ele, né? Se você não gostou, você tem que ir lá sozinho. Chefe, eu vi que na reunião você descreveu vários pontos negativos ou falhas que eu cometi o ano passado, na frente de todos. Você só fala o fato, não julga o teu chefe, não julga a pessoa, só descreve, tá? Descreve o fato. Chefe, eu vi que você apontou vários erros meus na frente de todo mundo. Eu me sinto muito humilhado quando eu sou exposto dessa forma, mas eu entendo o que você fez. Só que eu gostaria que da próxima vez, e eu espero que isso nunca mais aconteça, porque eu vou arrumar meus erros, mas se um dia isso acontecer de novo, eu gostaria que você conversasse comigo em particular. Se você fizer dessa forma, eu vou ficar muito mais motivado para trabalhar cada vez melhor nessa empresa que eu amo tanto. Meu, se você falar desse jeito com o chefe e ele ainda continuar te tratando mal, você tá na empresa errada. Pensa nisso, tá? A criancinha também vai te obedecer, só que aí você tem que sentar e desenhar com ela toda vez que ela pedir, porque você prometeu. Então, cuidado com o que você cumpre no passo número 4, tá? Porque tem que cumprir. E a gente tem que ser verdadeiro nas nossas frases. E aí a eficácia dessa comunicação vai ser gigantesca. Isso é ser assertivo, ok? Falar o que precisa sem se anular, com muita eficácia na comunicação. Resumindo, as pessoas têm pensamentos e pontos de vista diferentes. Ambos os pontos de vista têm que ser respeitados. Você precisa sempre falar a verdade. Você tem que focar no problema, nunca na pessoa. Você tem que usar a técnica do sanduíche ou do sanduichão sempre que possível. Quando errar, assume. Pede desculpas, corrige sempre que possível. E lembre que a pessoa tem o direito de não concordar com o que você pede e vice-versa. Nesse caso, vale a pena mostrar as consequências negativas, se houverem, mas não insistir na mudança, caso o outro não a deseje ou não consiga realizá-la. A gente precisa respeitar que o que vale para mim, vale para o outro também. E também, você tem o direito de mudar de opinião. Você tem o direito de corrigir seus erros. Você tem o direito de dizer não aos pedidos, não às pessoas. E tem o direito de se expressar. Lembrando que o outro também é um ser humano e também tem os mesmos direitos que você. Alguns pontos importantes quando a gente fala de assertividade. A assertividade só funciona com verdade no conteúdo e nas expressões não verbais. Sempre diga a verdade ou não diga nada, mas a gente não pode mentir senão fica irônico. Aí perde tudo. Aí é o contrário, tá? Você tem que ter coerência e autenticidade sempre. O que você fala é o que você faz. O que você faz é o que você fala. E o teu verbal tem que ser igual ao seu não verbal, às suas expressões. Não adianta demonstrar ódio no olho e falar que está amando a pessoa. Isso não cola. A gente tem que ser autêntico. Gente, dá para ser assertivo sempre? Não. Não dá para ser assertivo sempre. Quando que não dá para ser assertivo sempre? Quando eu vou conversar com alguém muito violento. Essa pessoa, se ela for agressiva demais, ela não vai me ouvir. Então, se ela não vai me ouvir, eu não vou conseguir conversar. Então, não dá para ser assertivo naquela hora. Mas dá para mandar áudio, dá para mandar uma carta, dá para mandar um texto. E aí, aquela pessoa agressiva vai poder ler ou ouvir o áudio antes da gente conversar. Então, tem um jeito de passar por isso, tá? Mas sempre é importante analisar o contexto e o comportamento dos outros primeiro. Ser assertivo com o tempo, pessoal, traz um grande benefício no coletivo, porque ensina os outros a se comportarem igual você. E eles vão aprendendo com isso também, até o agressivo. Demora, mas ele aprende com você. Então, pessoal,
Prestem bastante atenção que essa é uma das principais habilidades humanas para desenvolvimento de inteligência interpessoal, inteligência e competências socioemocionais, que é a assertividade. Quanto mais vocês treinarem isso, mais humanizados vocês ficarão e humanizarão as pessoas ao seu redor. Mais eficazes vocês ficarão na comunicação que terão com as pessoas. E melhor, mais saúde mental você terá, porque você não vai se anular mais. Você vai sempre se posicionar. Você vai ser você e não aquilo que deveria ser. Esse é o principal. Treinem o quanto antes. É isso aí. Um beijo e até mais.